pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Bora de relatos reais que aconteceram com seguidores, tanto aqui do YouTube quanto das outras redes sociais. E o relato de hoje envolve feitiços e o nome dele é Demanda de Morte. Mas antes de contá-lo aqui, eu quero pedir a você que gosta do canal, já deixa aí seu like bem no início, se inscreva aqui no canal e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui, nenhuma novidade aqui do canal. Se tiver alguma história relacionada ao sobrenatural, quiser mandar aqui para mim, o e-mail vai estar aqui na descrição desse vídeo. Mas agora chega de enrolação, chega de papo e bora contar esse relato. A Demanda de Morte. Oi Mariana, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Marlene e não tem problema em falar. Quero dizer que estou amando o canal e ouvindo alguns relatos, me deparei com alguns relacionados à magia, feitiços, amarrações, essas coisas. E me fez escrever esse para você. Eu presenciei e aconteceu com a minha tia. Sou professora de língua portuguesa e peço desculpa pelo texto longo e talvez algum erro que possa ter. Gosto muito de escrever e tentei explicar o máximo possível para que todos entendam. Atualmente tenho 35 anos e minha primeira lembrança de infância é sempre da minha tia. Ela sempre esteve presente na minha vida. Durante minha infância, minha tia Marina se tornou a minha segunda mãe. A doçura e a ternura com que ela cuidou de mim mudaram minha vida para o melhor. O seu amor e a sua lealdade estão em meu coração até hoje. Minha mãe, que sempre foi uma mulher forte, era jovem e mãe solteira. Ela trabalhava todos os dias para sustentar a mim e a casa, o que às vezes significava ficar fora por longos períodos de tempo. Ela tinha muita responsabilidade no trabalho e sempre foi difícil para ela estar comigo. Mas eu nunca estava sozinha, porque tinha a minha tia. Ela sempre estava lá, me esperando de braços abertos, pronta para preencher cada vazio emocional em mim. Hoje eu entendo como era difícil a situação da minha mãe. Mas na época era difícil entender isso, já que eu era criança e sentia até um pouco abandonada. Durante as longas horas de trabalho da minha mãe, minha tia que cuidava de mim. Às vezes eu pensava que o mundo era cheio de diversão por causa dela. Ela me comprava balões de cores diferentes, azul, vermelho, amarelo e o verde, que ela sempre dizia enfatizando que era a cor da esperança. E que todos nós tínhamos que ter esperança em algo. Cada uma de suas palavras me fazia me sentir muito especial. Minha tia era uma pessoa muito doce e amável. Me enchia de brinquedos, carrinhos para brincar no chão da casa, bonecas e quebra-cabeça para desafiar minha mente de jovem. Às vezes ela também me trazia balas, doces, coloridos e deliciosos que derretiam na boca. Além de brinquedos e doces, ela também compartilhou comigo a emoção de assistir desenhos animados. Lembro-me vividamente de nós duas sentadas no sofá da sala assistindo TV e rindo muito alto. Foram tardes mágicas, cheias de risos e alegrias. Minha tia, ela era bem jovem, tinha alma ali de criança também. A gentileza da minha tia não se resumia apenas a presentes materiais. Foi sua atitude e gentileza que me fizeram sentir amada e segura na ausência da minha mãe. Ela sempre esteve lá para me ouvir, me confortar nos momentos tristes e comemorar minhas vitórias também. Seu apoio e amor incondicional foram um ponto-chave na minha vida para que eu me tornasse quem sou hoje. Hoje, muitos anos depois, percebo o quanto devo à minha tia e à minha mãe. Minha infância foi ótima, graças a Deus. Elas fizeram da minha infância a melhor.
Até hoje sinto-me totalmente grata a elas. Fiz questão de falar tudo isso para vocês sentirem qual tipo de ligação eu tinha com essa tia. E era ligação tipo mãe e filha também. Mas bem, vamos aqui ao que interessa, que são os fatos sobrenaturais. E começa por aqui. Alguns meses atrás, visitei minha tia que mora na minha cidade natal. Atualmente moro em São Paulo, capital, e é por isso que é um pouco difícil vê-la com frequência devido à distância. Ela não disse aqui qual cidade, que ela só pôs cidade natal, né? Mas então ela não via ela com frequência por causa da distância. Épocas de festas como Natal e Ano Novo são ocasiões em que normalmente nos reunimos. Durante esses dias, uma conversa boa e uma comida deliciosa tornam cada momento inesquecível. Mas muitas vezes gosto de surpreender minha tia indo visitá-la e passar um tempo com ela durante outros meses do ano. Quando a visitei, eu tinha alguns dias de férias e não havia melhor maneira de passar esse tempo livre do que visitando as duas mulheres mais importantes da minha vida, minha mãe e minha tia. Ambas moram na mesma cidade, a minha cidade natal, onde eu cresci, mas cada uma em sua casa. Minha tia se casou e vive muito bem com meu tio, então fui passar vários dias lá. Passei primeiro com a minha mãe e nos últimos dias fui para a casa da minha tia. Dias que eu aproveitei no começo, mas depois tudo mudou. Houve um acontecimento que estragou a visita para mim e minha tia. Minha tia sempre me fez sentir em casa, independente do tempo ou distância entre nós. Quando cheguei na sua casa, ela me recebeu alegremente e ficou muito feliz com a surpresa. Ela me disse que eu tinha alegrado o dia dela, mas a verdade é que eu notei algo estranho nela. Eu não sabia o que era, mas havia algo que me fazia sentir como se estivesse vendo e falando com outra pessoa. Ela morava em um prédio de apartamentos pequenos e confortáveis. Em seu apartamento sempre havia incensos queimando, uma frase motivacional no espelho do banheiro ou um vaso cheio de flores coloridas em sua mesa de jantar. Mas naquela ocasião, o apartamento parecia cinza, escuro, sem vida. Minha tia era uma mulher muito feliz e com boas vibrações, mas naqueles momentos parecia que algo havia apagado aquela luz nela. Ela parecia estar mais velha do que realmente era, mais magra, mais cansada, e isso me fez pensar que devia ser talvez passagem do tempo, que deviam ser os anos que não perdoam. Ela me recebeu com um abraço de urso, como ela diz. Aquele abraço que dá vontade de ficar lá de tão confortável e bom que é. Ela preparou um delicioso almoço com tudo que tinha direito. Depois que comemos, ficamos falando sobre o meu trabalho e o dela. Basicamente, nossas vidas consistiam em trabalho e mais trabalho. Mas enquanto conversávamos, podia perceber que até a sua voz estava diferente. Ela falava muito baixo e de um jeito estranho, como se tivesse com dificuldade. Depois de conversar a tarde toda, fizemos um café e tomamos enquanto assistíamos a um filme de desenho. Pois é, adoramos até hoje ver filmes de desenho. E esperávamos também meu tio chegar do serviço. A verdade é que me diverti muito naquele dia. Eu sentia saudades da minha tia, mas foi só aquele dia que foi bom, porque depois dele os dias passaram devagar e muito dolorosamente. Meu tio chegou do serviço, matei a saudade dele também. Ele era um homem muito bom e gostava muito de mim, me tratava como filha, era apaixonado na minha tia. E antes de eu ir para a cama dormir, ainda perguntei à minha tia se ela estava realmente bem, pois percebi que ela estava se segurando nas paredes, e ela disse que sim, que estava apenas cansada e que eu estava exagerando. Então dei boa noite e fui dormir lá no sofá da sala. Na manhã seguinte, ela e meu tio foram trabalhar. Minha tia trabalhava em um pequeno restaurante próximo ali à sua casa.
ela trabalhava lá há mais de 5 anos. Ela sempre foi muito trabalhadora. Eu dormia a manhã toda. Geralmente acordo muito cedo para ir dar aulas. Então, como eu estava de férias, queria aproveitar o máximo do meu intervalo e descansar muito. Acordei um pouco tarde, tomei um banho e descobri que a minha tia tinha preparado panquecas e ovos com presuntos, que era o meu lanche preferido quando eu criança. Esquentei e tomei ali o meu café. Ela era demais e nunca se esquecia das coisas que eu gostava. Depois eu fiz o trabalho doméstico, varri, guardei algumas coisas, tirei o pó, já que eu estava em casa e eles estavam trabalhando. Quando fazia isso, notei algumas coisas estranhas em vários lugares da casa. Encontrei o chão em alguns cantos manchados, com o que parecia ser sangue seco, além de fios vermelhos emaranhados em várias coisas. Eu abri as cortinas, mas parecia que a luz não entrava em lugar nenhum. Abri as janelas e muitas moscas aproveitaram para entrar e pousar em todos os lugares. A verdade é que esses insetos me dão muito nojo. Então tentei espantá-los, mas não adiantou. Parecia que só chegavam mais. Era como se o lugar absorvesse toda a luz que entrava e as moscas deixassem tudo ainda pior. Lembrei-me que meses atrás visitei minha tia e seu apartamento era colorido, vivo, com luz, tudo cheio de cores, porém naquele momento estava completamente sem graça. Quando minha tia chegou, era por volta de umas 3 da tarde, ela me disse que ia dormir porque estava muito cansada e se sentindo um pouco mal, que eu deveria desculpá-la, mas que ela realmente precisava descansar. Eu disse que não havia problema e que eu super entendia. Ela foi se deitar e eu fiquei pensando por que ela estava se sentindo assim, o que estava acontecendo ali em sua vida. Ela era uma das pessoas mais importantes da minha vida e sempre vou ressaltar isso aqui. E eu estava muito preocupada com sua saúde e parecia que ela não tinha nenhuma energia. Enquanto ela dormia, tentei espantar as moscas novamente, mas foi inútil. Várias delas estavam se reunindo nos cantos do teto e eu estava ficando desesperada com aquela situação. Desisti e fui assistir a um filme. Pensei que quando minha tia acordasse poderíamos ir comprar um mata-moscas ou ligar para o meu tio trazer, já que não tinha encontrado nenhum. Depois de um tempo, minha tia acordou e eu disse que iria pegar algo para ela comer, mas ela não quis comer nada. Isso me preocupou muito. Até perdi o meu apetite. Liguei então para o meu tio, para que quando ele saísse do serviço, pudesse comprar aqueles mata-mosca, aqueles spray de matar insetos. Falei que não queria deixar minha tia sozinha, que ela não estava muito bem. Ele, quando chegou do trabalho, me entregou ali o spray, mas não resolveu muito. Comentei com ele sobre minha tia, e ele disse que fazia mais ou menos uns 3 a 4 meses que ela andava assim, desanimada, cansada. E ele já havia levado em vários médicos, mas nada adiantava. Ele não sabia o que fazia. Disse para ela parar de trabalhar, mas ela não queria depender dele. Era muito independente. Desde sempre, ela foi assim. Já no dia seguinte, eu esperava que ela estivesse melhor, mas não estava. Ela se sentia ainda pior e não foi trabalhar. Insisti para que fôssemos ao médico, mas ela disse que não e que eu não deveria me preocupar e ficar dando atenção a ela. Que ela estava bem e que realmente não queria estragar ali a minha visita, a minha estada ali na casa dela. Eu falei com ela que isso não importava e que eu queria que ela ficasse bem. Sabia que a saúde dela estava só piorando. Falei para ela que não via mais aquele desejo habitual dela de aproveitar cada dia como se fosse o último. Ela agora parecia cansada e doente. Em seus olhos, antes cheios de vida, restava apenas sombra da mulher que eu conhecia e amava. Durante a minha visita, estar no seu apartamento daquele jeito era muito triste. A alegria que normalmente emanava dela e se espalhava por todo o espaço havia desaparecido. O apartamento, que costumava ser um refúgio de felicidade e risos, agora parecia um lugar sem vida. Era deprimente.
As moscas não iam embora, mesmo com veneno. Minha tia não ia trabalhar, porque não estava se sentindo bem, como disse acima. Então, depois dessa conversa, mesmo com ela não concordando, a levei no médico. Ele fez ali um check-up e disse que minha tia não tinha nenhum problema, que era apenas estresse, mas que ela deveria se alimentar melhor, pois estava muito magra. Mesmo assim, ele solicitou alguns exames médicos para descartar qualquer possibilidade. E foi muito estranho o médico dizer que minha tia não tinha nada, porque ela parecia muito mal para mim. Mas ainda mais estranho foi o que aconteceu naquela noite, depois de irmos ao médico. Já à noite, decidi sair para jantar e convidei minha tia para ir junto. Ela meio relutante, mas resolveu ir. Liguei para meu tio e ele ia nos encontrar no restaurante, o mesmo que minha tia trabalhava. Quando já estava saindo ali do apartamento, minha tia tinha ido buscar algo e quando eu abri a porta, vi algo fora do comum. Era uma pilha de ovos podres empilhados perto da porta. O cheiro era repugnante e desagradável. Não entendi quem poderia ter deixado aquilo ali. E o porquê deixar aquilo ali? Quando chegamos ao apartamento depois do médico, não tinha nada ali na porta. Então alguém tinha colocado lá há pouco tempo. Embora o incidente tenha me deixado desconfortável, decidi não contar nada à minha tia. Não queria preocupá-la ou fazê-la se sentir pior. Então joguei aqueles ovos no lixo antes que ela visse. Não mencionei nada. Fomos jantar, ela praticamente não comeu nada. Voltamos para casa e fomos dormir. No dia seguinte, notei que minhas férias já estavam quase no fim e precisaria voltar ali ao trabalho. Mas não podia deixar minha tia daquele jeito. Então decidi pedir mais uns dias, tirar ali uma licença para ficar com ela. Mesmo que minha tia não quisesse comer, tentava dar pelo menos um pouco de gelatina, sopa, caldos para alimentá-las, coisas fáceis de digerir e engolir. Mas a cada dia ela só piorava. Eu vi o desespero no rosto do meu tio, sem saber o que fazer. Ele um dia, em uma conversa, chegou a chorar e me contou que minha tia, há um bom tempo atrás, ela tinha ficado grávida e acabou perdendo o bebê. E logo após esse tempo, ela tinha ficado ali um pouco doente, depressiva, mas acabou melhorando. Era o sonho dos dois, ter um filho. Então, meu tio disse que achava que seria uma depressão que teria voltado e que ele tentava fazer de tudo para ela melhorar. Mas algo dentro de mim dizia que não era só depressão. No dia seguinte ao incidente ali dos ovos, fui ao supermercado comprar algumas coisas. E em plena luz do dia, quando voltei, encontrei uma garrafa cheia de sangue na porta, no mesmo lugar onde os ovos tinham sido depositados. Sei que era sangue, porque abri e meu estômago revirou de nojo, pois a garrafa exalava um cheiro nauseante. Não fazia sentido, não entendia porque uma pessoa poderia deixar aquelas coisas ali. Não comentei nada com meu tio e nem com minha tia, mas já estava estranhando aquela situação. E bem no dia seguinte, tudo piorou ainda mais. Para meu horror, acordei e fui escovar meus dentes no banheiro e notei milhares de larvas brancas rastejando nas paredes. Elas eram do tipo parecidas com aquelas que comem carne morta, eu acho. Não consegui conter o choro e o desespero. Meu tio veio ver o que estava acontecendo e quando ele viu, ele soltou um baita palavrão e disse: "De novo não". Ele mandou eu sair do banheiro, lavou o banheiro, limpou tudo. E depois que ele saiu, ele me falou que era a terceira vez que aquilo acontecia ali. Era como se a vida naquele lugar estivesse acabando e eu não podia deixar minha tia, que não melhorava. Parecia até que minha saúde também estava ficando ruim. Fui ao quarto da minha tia logo que meu tio saiu para trabalhar e reparei
e reparei que sua pele estava mais pálida, completamente seca. Seus olhos pareciam vazios, suas olheiras estavam aparecendo e seu cabelo começou a cair. O estranho era que toda vez que eu saía do apartamento, coisas estranhas aconteciam. Até encontrei uma boneca enrolada em uma linha e depois meia cebola com o nome da minha tia escrito. E era só eu que achava aquilo. Enquanto isso, minha tia continuava a piorar. Sua pele ficou cada vez mais branca, quase transparente, e seus olhos ficaram cada vez mais fundos. Os exames que o médico fez nela naquele dia não revelaram nada de anormal. Mas ela precisava de outras opiniões, então levei ela em vários médicos, esperando que um deles pudesse determinar a causa do seu desconforto, da sua doença. Mas foi inútil. Nenhum deles sabia exatamente o que minha tia tinha. Fiquei muito preocupada, não sabia mais o que fazer. Minha tia, minha segunda mãe, estava muito doente. E eu não queria que nada de ruim acontecesse. Era muita coisa que vinha acontecendo ali. Então comecei a juntar tudo. As moscas, aqueles fios vermelhos que encontrei no chão, as gotas de sangue secas no chão, os ovos, os vermes, aquela garrafa de sangue, a boneca e a saúde da minha tia. Isso certamente parecia coisa de bruxaria, feitiçaria, não sei. Desesperada e sem saber mais o que fazer, decidi procurar ajuda. Os eventos perturbadores que estavam acontecendo era demais para ela lidar sozinha. Mas a quem eu poderia recorrer nessa situação? Tentei manter a calma e pensar com clareza. Algo não estava certo e eu precisava descobrir o que era antes que fosse tarde demais. Porque cheguei a pensar diversas vezes que minha tia não teria cura e viria a falecer em algum momento. Além dessas coisas estranhas que eu encontrava na porta, à noite comecei a ouvir barulhos estranhos, vozes, um frio que gelava meus ossos, mesmo colocando várias cobertas. Alguém parecia que batia nas portas. Havia até vermes na comida. Estava insuportável. E minha tia me disse que achava que alguém estava fazendo algo ruim com ela. Meu tio não acreditava em bruxaria ou algo do tipo. Mas de um tempo pra cá, ele não duvidava mais. E em seu desespero, o chamei e decidi procurar a ajuda de um padre. Agarrei-me à ideia de que sua bênção poderia purificar o apartamento e também a minha tia, que suas orações poderiam restaurar a paz e a saúde dela. Meu tio concordou e disse que iria atrás do padre da igreja ali do bairro. Quando o padre chegou, ele andou ali por toda a casa, borrifando água benta, recitando orações, enquanto eu observava cheio de esperança que aquilo fosse resolver. Fez orações ali na minha tia, jogou água benta nela também, mas apesar dos esforços, nada mudou. A casa permanecia escura, fria e com aquele aspecto cinza, sem vida. Os sons da noite não paravam e as moscas não iam embora. Tudo estava piorando. As vozes pareciam falar mais alto à noite. Minha tia ficava tremendo por causa da febre alta que não abaixava. Não havia remédio algum que abaixasse aquela febre. Estava insuportavelmente frio naquele apartamento. Parecia o lugar mais triste em que eu já estive na minha vida. Eu precisava encontrar ali uma solução para acabar com tudo isso. E para que minha tia se recuperasse. Eu não queria mais vê-la doente. Ela não estava indo mais trabalhar e era o que ela mais gostava. Ela não queria se alimentar, ela não queria fazer nada. Então, numa última tentativa de buscar ajuda, recorri a um pai de santo. Mesmo sabendo que minha tia e meu tio não aprovaria, ouvi histórias de pessoas que recorreram a eles em situações semelhantes quando a medicina e a ciência não conseguiram oferecer uma solução. Embora eu fosse um pouco cética, estava disposta a tentar qualquer coisa que pudesse ajudar ali a minha tia. Com sua vida em jogo, ela não tinha mais nada a perder. Virei-me para achar um pai de santo, já que eu não sabia muito bem onde encontrá-los.
mas quando caminhava na rua, vi algumas pessoas de branco com roupas típicas de Umbanda em frente a uma casa. Era uma casa simples, e eu, no meu desespero, simplesmente corri e perguntei a um senhor sobre o lugar e se lá tinha algum pai de santo. Ele me observou em silêncio, seu olhar parecia estar me estudando. Ele disse para mim entrar e que eu estava no lugar certo. Isso antes de eu dizer nada a ele. Entramos enquanto eu relatava os eventos horríveis que estavam acontecendo na casa da minha tia. Ele assentia e escutava-lhe silenciosamente com uma expressão sombria, enquanto ouvia-lhe cada palavra que eu falava. Quando terminei, ele ficou pensativo por um tempo. Então, com uma voz profunda, ele me explicou que os sintomas da minha tia e os estranhos acontecimentos em sua casa pareciam indicar uma demanda de morte, que alguém havia realizado para tirar lentamente a vida dela. Meus olhos se arregalaram e o desespero bateu mais forte. Eu estava realmente com medo de que minha tia morresse. Eu não queria contar para minha mãe ou qualquer um da minha família tudo o que estava acontecendo lá para não preocupá-los. Lógico que eles sabiam que minha tia estava doente. Então, mesmo não acreditando muito nessas coisas, sendo bem céticas, eu perguntei a ele se ele me ajudaria a salvar minha tia. Era tudo o que eu tinha naquele momento. Ele me olhou fixo e disse que faria todo o possível para salvá-la e que não era por acaso que eu tinha encontrado. E pela seriedade em seu rosto percebi que ele não estava brincando e que tudo era real e que a coisa era séria. Ele me disse também que era para mim ter muita fé, pois eu tinha uma proteção muito forte e que não deveria ter tocado em nada. Mas quem me protege me livrou de todo o mal que estava naquelas coisas deixadas na porta da casa da minha tia. O pai de santo, eu vou chamá-lo aqui de seu Luiz, me garantiu que eles poderiam reverter os efeitos, mas isso exigiria um ritual especial e um tanto doloroso para minha tia. Perguntei a ele se ele sabia quem estava fazendo aquilo com a minha tia. Ele só me disse que era uma pessoa muito rancorosa e ressentida, mas não me deu nenhum nome. Seu Luiz, naquele momento, disse que iria pegar algumas coisas e fomos nós dois até o apartamento da minha tia. Chegando lá, contei tudo à minha tia, o que estava acontecendo com ela, e apresentei o seu Luiz. Mesmo ela não gostando muito da religião, pelo menos na época, não é nem questão de gostar, né? Ela não se importou ali com a presença de seu Luiz. Deixou ali sua crença de lado e disse que também acreditava que alguém estava fazendo algo de ruim para ela. Eu disse a ela para pensar em quem poderia ser. Ela pensou por vários minutos sobre quem poderia ter feito aquilo com ela. Ela me disse que a única desavença que ela teve era com um de seus vizinhos, que esse homem estava apaixonado por ela, mas ela nunca tinha prestado atenção com ele e era muito feliz com meu tio. Ela me contou que uma vez ele disse que preferia que ela morresse do que aceitar que ela não queria nada com ele e ainda ficar ali com meu tio, que não tinha nada a oferecê-la. Minha tia suspeitava que ele estava por trás de tudo isso e que o seu amor não correspondido havia lhe despertado a raiva e o ressentimento, a ponto de querer tirar a sua vida com bruxarias. A acusação parecia inacreditável, e a verdade é que meu sangue fervia de ódio. Eu queria ir pessoalmente confrontar aquele homem por tirar a saúde da minha tia. Mas me acalmei e prestei atenção no que seu Luiz fazia. Ele preparava ali o ritual para reverter o trabalho de bruxaria, e enquanto o ritual era preparado ali, meu tio chegou e se espantou. Eu expliquei o que acontecia e ele disse que se fosse para o bem da minha tia, ele não se importava. Contei ao meu tio sobre o homem que minha tia suspeitava que lhe tivesse feito mal, e meu tio, com ódio nos olhos, foi até o apartamento desse homem.
Fui atrás com medo do meu tio fazer alguma besteira. Quando aquele homem abriu a porta, se assustou conosco. Eu nunca o tinha visto antes em todos os dias que estava ali no prédio. Era um homem moreno, acima do peso e com feições fortes. Foi um encontro cheio de ressentimentos. Ele olhou para mim e parecia já saber quem eu era. Ele disse para nós irmos embora, que não éramos bem-vindos ali. Meu tio começou a ameaçar e querer bater nele ali, fazia bater nele e ele fazia de desentendido. E eu tentava segurar meu tio, que acabou lhe acertando um soco no rosto. Ele disse que ia chamar a polícia e eu convenci meu tio a voltar ao apartamento. Mas antes eu disse que sabia o que ele tinha feito com a minha tia e que ele era um covarde por não aceitar um não como resposta. O homem ficou chateado, irado e começou a me dizer que não sabia do que eu estava falando. Mas ele também não sabia mentir. Estava na cara dele, estampado na cara dele. Até que eu disse para ele não fazer mais nada com minha tia, porque se ele fizesse, faríamos o mesmo com ele. Ele fechou a porta sem dizer nada, furioso, mas eu não me importei. Voltamos ao apartamento e fomos onde minha tia e seu Luiz estávamos. Quando chegamos, percebemos que seu Luiz estava limpando minha tia com uma fumaça de um incenso e jogava o que parecia ser álcool ou alguma bebida nela, e dizendo palavras que eu nunca tinha ouvido antes e não sei nem escrevê-las ou falá-las aqui no momento. No momento em que a limpeza terminou, ouvi uma batida na porta e era aquele vizinho que finalmente admitiu sua culpa e implorou perdão à minha tia. Ele gritava lá na porta, pois meu tio não permitiu que ele entrasse. O homem pareceu realmente arrependido. E minha tia, como sempre, tão boa, disse a ele que não havia problema, mas que ele nunca mais chegasse perto dela e que ela nunca mais também queria vê-lo. Ele aceitou, derrotado, e foi embora. Fiquei surpresa, pois alguns minutos antes ele havia gritado comigo e não admitiu que era ele. Mas quando ele saiu, o seu Luiz disse que ele mesmo havia feito algo durante o ritual para que o responsável do sofrimento da minha tia se revelasse. Agradeci muito ao seu Luiz. Ele não me cobrou nada e disse que tinha feito de coração. Ele falou ao meu tio que a maldade não está na religião, e sim nas pessoas. Meu tio ficou muito grato. Seu Luiz disse a ele para agradecer a espiritualidade. Depois disso, tudo melhorou. Assim que seu Luiz estava saindo para ir embora, eu já sentia o alívio e a tranquilidade reinar na casa da minha tia. As cores pareciam mais brilhantes e a luz agora entrava pela janela. O apartamento estava claro, tinha vida novamente. As moscas desapareceram, os vermes também, os barulhos que tinham uma noite sumiram e o melhor, a minha tia começou a se recuperar. Seus olhos recuperaram um brilho natural, suas bochechas recuperaram rubor. A mulher que estava aparecendo diante dos meus olhos era mais uma vez a minha tia que eu tanto amava. Ela estava magra, mas isso foi fácil de resolver com muitas guloseimas. Meus tios ficaram muito gratos ao seu Luiz. E daí surgiu uma boa amizade entre eles. Seu Luiz é uma pessoa de muita luz. Ficaram gratos também por eu estar com ela em todos aqueles dias e nosso relacionamento se tornou ainda mais próximo. Muitas vezes penso no que teria acontecido se eu não estivesse com ela naquele momento. Talvez ela não estivesse mais nesse mundo. Meu tio era relutante sobre outras religiões, principalmente a Umbanda. Acho que por isso ele nunca procurou seu Luiz, já que conhecia todos ali na cidade. Mas hoje ele é grato e respeita, assim como minha tia. Tirei uma grande lição disso tudo. Aprendi que muitas pessoas são más, rancorosas e principalmente egoístas, porque só pensam em si mesmas e são capazes de tirar até uma vida só para se sentirem em paz.
Aquele vizinho, aquele desgraçado, diz que desapareceu. Meus tios dizem que ele mudou ali do prédio. Graças a Deus, tomara que suma e que tudo que ele fez com a minha tia volte para ele. Não é que eu tô assim desejando, mas eu sei que tudo que fazemos ao próximo volta pra gente muito pior. Quero lhe agradecer pelo espaço que você me cedeu aqui, também pelo conteúdo que você posta. Gosto muito de ouvir enquanto corrijo provas ou deito para descansar. A sua voz é tão calma que às vezes acaba dormindo. Quero desejar muito sucesso para você e para o canal. Desculpe pelo texto longo, mas achei importante trazer todos os detalhes. Peço perdão pelos erros, mesmo sendo professora, pode conter alguns erros de digitação. Termino aqui com a frase do seu Luiz. A frase que ele disse ao meu tio naquele dia e que para mim faz muito sentido. A maldade não está na religião, e sim nas pessoas. E essa frase também faz muito sentido para mim e acho que para muitas pessoas que vão estar ouvindo aqui esse relato. Porque sim, gente, não importa a religião. Eu, por exemplo, eu sou católica, respeito todas as religiões, sou muito grata à Umbanda, porque aconteceu um fato comigo, eu ainda não tive coragem de gravar aqui pra vocês, mas em um momento eu vou trazer aqui pra vocês. Mas eu, fiquei na beira da morte e praticamente eles, né, a religião, a Umbanda, me tirou lá do fundo do poço, né, e hoje eu tô aqui, graças a Deus. Sigo a minha religião, o catolicismo, mas respeito e sou muito grata à Umbanda e respeito todas as outras religiões. Sou aberta a conhecer outras religiões e respeitando e também, né, querendo o mesmo respeito com a minha também. O relato dela, nossa, além de ser muito grande, né, muito interessante, muito detalhado, né, e a questão ali, eu acho que se fosse eu, né, não tô julgando aqui, mas se fosse eu, né, já teria notado ali essas coisas estranhas desde o dia ali do ovo, do sangue, né, e a questão da tia dela, e teria procurado ali, em vez de procurar padre, médico, já teria ido ali atrás desse seu Luiz lá, pra poder ali, né, resolver aquela situação, né, e a tia dela ficar bem. E o importante, né, é que no final deu tudo certo, né, foi um final feliz. Aquele traste lá, né, daquele vizinho lá, né, cara mal amado, né, vamos dizer assim, porque não aceita um não como resposta, né, então foi atrás ali da magia pra sacanear e prejudicar ali a tia dela. Mas é isso, gente, gostei demais do relato. Espero que vocês também tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like aí, compartilhe os vídeos com os amigos, se inscreva aqui no canal. Não se esqueça de ativar o sininho. Se tiver alguma história parecida com essa e quiser mandar aqui pra mim, o e-mail vai estar aqui na descrição desse vídeo. E lembrando que essas histórias que eu conto aqui são histórias de inscritos aqui do YouTube e seguidores lá das outras redes sociais. E cabe a você, né, acreditar ou não. Eu super acredito muito no sobrenatural. Mas é isso. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Fui!